Boa noite, galera. Sejam bem-vindos para mais uma monitoria. E hoje eu vou falar sobre dois teoremas, que são muito importantes, principalmente na matéria de cálculo vetorial, que são os teoremas de Green e de Stokes. O teorema de Stokes é basicamente uma generalização do teorema de Green, Bom, mas primeiro eu vou falar sobre o teorema de Green, depois eu faço até um exemplo sobre o teorema de Stokes. O que é o teorema de Green? Para que ele serve, a gente vai poder relacionar uma integral de superfície, como seria esse caso aqui, com uma integral de linha, que é esse caso aqui. Mas para que serve? Bom, muitas vezes você vai se deparar com uma integral que, se você tiver uma integral de linha e ela for muito complicada, você pode modificar ela para uma integral de superfície para que seja mais fácil de calcular, ou vice-versa. Tanto você pode transformar uma integral de linha para uma de superfície, quanto vice-versa. O teorema de Green ele vai relacionar essas duas aqui. O que seria essa integral de linha e essa integral de superfície? Eu vou dar um exemplo aqui. Suponha que você tenha uma região aqui aleatória. Observação: para que o teorema de Green funcione, tem que ser uma linha fechada. Ela não pode ser uma linha, digamos, aberta, Não vai funcionar. Ela vai ter que ser uma linha fechada. O que seria isso? Que começa e termina no mesmo ponto. Então, no teorema de Green, a gente vai poder relacionar essa linha, aqui a gente vai ter esse caminho aqui, e também outro detalhe: para que você possa usar o teorema de Green, você vai ter que ter uma integral positiva. O que é isso? É que ela vai ser no sentido anti-horário. A gente vai considerar que esse sentido aqui vai ser o nosso sentido positivo. Basta você lembrar do círculo trigonométrico, Você tem um círculo trigonométrico, os quatro eixos, aqui vai ser o zero, e você vai aumentando os ângulos nessa direção, no sentido anti-horário. Então é só você lembrar disso. Então são esses dois detalhes: tem que ser um caminho fechado e você vai ter que ser um caminho positivo, ou seja, no anti-horário. Pois bem, o que esse teorema vai nos dizer? Ele vai nos ajudar a relacionar esse caminho, essa integral de caminho, com a integral da região na qual ele está sendo o delimitador. Porque em muitos casos você vai ter a integral de linha, mas ela vai ser muito complicada. Então você pode relacionar a integral de linha com a integral da região que ela abrange. É isso que nos diz o teorema de Green. Agora eu vou resolver um exemplo para que vocês possam entender como é que a gente resolveria uma questão sobre o teorema de Green, Vale lembrar que você pode tanto resolver com a integral da superfície como com a integral de caminho. Nessa questão, ele pede para calcular a integral de linha, Se a integral de linha vai ser aquela equação, a primeira que eu coloquei, dx menos qdy. É claro que se eu quiser, eu posso transformar, já que é a mesma coisa, para uma integral dupla, que seria derivada de q em relação a x, menos derivada de p em relação a y. Tudo isso vezes o diferencial da área, que é justamente aquela região que eu expliquei no quadro antes de apagar, Então, tanto faz, o resultado vai ser o mesmo. Então, indiferente de qual maneira você usar. Nesse caso aqui, ele nos deu a integral de linha. Então, provavelmente, ele vai querer que a gente transforme para a integral de superfície. Calcule a integral de linha, aí ele colocou aqui
integral de x ao quadrado menos y dx mais a integral de 2x y. Essa é a nossa integral de caminho. Se vocês lembrarem da fórmula que eu acabei de colocar, isso aqui vocês podem notar que vai ser o nosso P e esse vai ser o nosso Q, né? Mais uma vez lembrando, a fórmula é P dx mais Q dy. Então, esse vai ser o nosso P e esse vai ser o nosso P. Beleza? Como que a gente transformaria isso para... Como a gente transformaria isso para uma integral de superfície, uma integral dupla? A integral dupla de dq em relação a x menos dp em relação a y, tudo isso vezes o diferencial de área. Qual é o meu Q? O meu Q vai ser 2x vezes y, né? Se eu derivar ele em relação a x, para dar essa primeira parte aqui, qual vai ser a derivada de 2x em relação a x? Eu vou ter que o meu dq em relação a x vai ser igual a 2y, certo? Porque o x vai ser 1, né? E aqui, se eu for derivar o p em relação a y, essa parte vai zerar e eu vou ter menos 2y. Ou seja, o dp em relação a y vai ser menos 2y. Menos por causa desse menos aqui, certo? Agora eu posso simplesmente colocar isso aqui tudo dentro da função e eu vou ter metade do caminho andado. Vou ter a integral dupla de o dq em relação a x vai ser 2y menos, da própria fórmula, o dp em relação a y. Aqui também tem um menos. Esse menos com esse menos vai dar mais. Então eu vou ter mais 2y vezes a diferencial da área. Agora a gente vai ter que descobrir qual é essa área. Na questão, ele nos fala, vou continuar aqui lendo a questão, a curva C é um quadrado onde os vértices são 0, 0, 0, 2, 2, 2 e 2, 0. O que seria isso? Eu tenho aqui as coordenadas, né? Aqui vai ser o meu eixo 0. Como é um quadrado, eu vou ter aqui 4 lados, né? 4 vértices, né? Em 0, 0, 0, 2, quando o x for 0 e o y for 2, 2, 2 e 0, 2. Aqui eu vou ter 0, 2, aqui vai ser 0, 0, aqui vai ser 2, 2 e aqui vai ser 2, 0, né? Consegue enxergar que é um quadrado, né? Eu vou ter isso aqui. Esse vai ser o meu caminho e aqui vai ser a minha região que esse caminho está delimitando. Beleza. Então, eu sei que o meu x vai variar de 0 até 2. E da mesma forma, o meu y vai variar de 0, aqui também vai ser y0, até 2. O que vai ser a minha derivada da área? Quando eu tenho um quadrado, por exemplo, né? A área de um quadrado é o quê? É base vezes altura, né? No caso aqui seria y vezes, ou melhor, x vezes y. Eu vou escrever aqui. A minha área é x vezes y, né? Base vezes altura. Então, se eu tenho a derivada da área, isso é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho a derivada de x vezes a derivada de y, certo? Então, eu vou pegar essa derivada de x e derivada de y e substituir aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque eu já tenho os limites do meu x e do meu y. X vai de 0 a 2 e y também vai de 0 a 2. Eu já tenho os limites, então eu posso aplicar nessa integral dupla. Então eu vou ter que o meu dA vai ser igual a dx vezes dy.
O meu x, como eu acabei de dizer, vai de 0 a 2. Eu vou botar aqui, né? 2, 0. E o meu y, 2, 0. Agora eu posso resolver normalmente. Isso aqui é 2y mais 2y, vai dar 4y, né? Aí eu posso pegar esse 4 e colocar fora da integral. Vou apagar aqui. Eu vou ter 4, integral de 2 até 0, 2 até 0, de y dy dx, dy dx ou dx dy, tanto faz. Para ficar igual. Aqui eu vou ter y dx. Então, a integral de y dx vai ser y vezes x. Vou ter 4, 2 até 0, y vezes x, onde o x vai variar de 2 até 0 e repete dy. Certo? Como o x vai variar de 2 até 0, eu poderia substituir esse x por 2 menos 0, né? Já que ele vai variar de 2 até 0. 2 menos 0 é 2. Então, eu poderia dizer que isso aqui é 2. Esse 2 eu posso jogar aqui para fora, certo? Multiplicando 2 vezes 4, 8. Então, eu vou ter aqui 8y dy. Esse meu y é uma variável, então não posso colocar ele para fora. A integral de y dy vai ser y ao quadrado sobre 2, certo? Isso aqui vai ser 8 vezes y ao quadrado sobre 2, onde o y varia de 2 até 0, né? Esse 2 eu posso cancelar com esse 8 aqui, fica 4. Então eu vou ter 4y ao quadrado, onde o y varia de 2 até 0. Quando o y for 2, eu vou ter 2 ao quadrado é 4, vezes 4, 16. E quando o y for 0, isso aqui vai zerar. Então eu vou ter 16 menos 0, que é a mesma coisa de 16. Certo? Então, a primeira questão, bem fácil, né? Você tem a integral de caminho, que ele nos deu, né? No enunciado. Você vai ter que identificar qual é o seu P e qual é o seu Q. Lembrando que o P é o que está acompanhado do dx e o Q vai ser acompanhado do dy, que inclusive eu não botei, mas é para ter um dy aqui. Na questão tem, eu apenas esqueci de botar. Então, o meu P vai estar acompanhado do dx e o Q vai estar acompanhado do dy. Feito isso, eu posso usar qualquer uma das equações, né? Como ele nos deu essa aqui, e pediu para a gente transformar, eu vou ter que achar a minha derivada de Q em relação a y, ou melhor, em relação a x, né? E vou achar a derivada de P em relação a y. Achei as duas, joguei na fórmula, essa mesma fórmula aqui. Eu vou ter dy menos o menos 2y, vai somar tudo, vira 4y. O meu dA, né, como eu falei, ele vai ser a mesma coisa de dx vezes dy. Por que eu transformo? Porque eu já sei os intervalos de dx e de dy. Os intervalos eu jogo aqui na integral dupla. Então, depois é só resolver normalmente, né? A gente faz a resolução e chega que a resposta vai ser 16. Bom, essa segunda questão também sobre o teorema de Green. Ela vai nos pedir a área de uma elipse. Ela vai nos dar, né, a equação da elipse, que é essa aqui, r de t igual a t cosseno de t no eixo y mais 2 seno de t no eixo j. De acordo com essa equação, a gente vai poder desenhar aqui a elipse, né, para ficar mais fácil de visualizar. A gente vai ver que nesse eixo horizontal ela vai variar de 3 até menos 3, né, porque o cosseno pode ser 1 e menos 1. E no eixo vertical ela vai variar de 2 a menos 2, porque da mesma forma o seno pode ser 1 ou menos 1. Ele vai também nos dar um intervalo de t, que vai ser 2π a 0, que é o círculo completo, né, que ele vai fazer.
Aí, como ele pede a área dessa elipse, de acordo com o teorema de Green, da integral dupla, né? Que eu vou ter derivada de Q em relação a x menos derivada de P em relação a y, tudo multiplicado pela derivada da área. Se eu quero a área aqui, concorda comigo que eu tenho que fazer com que isso seja 1, né? Pois isso sendo 1, eu vou ter a integral da derivada da área, que é a própria área. Então, para que isso seja verdade, isso aqui tem que ser 1. Aí, para que isso seja 1, eu vou ter algumas possibilidades. Então, mais que essas três, mas essas três aqui são as principais que a gente consegue visualizar melhor. Eu posso dizer que o meu Q é igual a 0 e o meu P é menos y, porque se eu jogar aqui, derivada de 0 é 0 e derivada de menos y é 1, né? Também posso dizer que o Q é x e o P é 0, da mesma forma que vai dar derivada de x em relação a x é 1 e aqui é 0. Ou a que eu usei, né, na resolução da questão, o Q sendo 1 meio de x e o P sendo menos 1 meio de y, né? Que aqui vai dar 1 meio menos 1 meio, né? Vai somar os dois meios, vai dar 1 completo. Mas assim, vocês podem usar qualquer uma das três formas, vai dar para dar o mesmo valor, né? Como a equação que ele nos deu da elipse é essa aqui, eu vou poder dizer que esse valor aqui vai ser o meu x, né? Porque isso aqui está parametrizado. E isso vai ser o meu y, né? E como eu já tenho os valores de Q e P, eu posso jogar isso aqui tudo na integral de caminho. Já que é para dar o mesmo valor, né? Então eu posso usar ambas as integrais. A integral de caminho vai ser P vezes dy, ou melhor, dx na verdade, mais Q dy. Só que o meu P, eu sei qual é, 1 meio de y. Então eu vou apagar aqui e colocar menos 1 meio de y. E o meu Q eu também sei, meio de x. Então vou ter aqui 1 meio de x de y. Segundo passo, eu já tenho o meu x e o meu y, que foi dado pela própria questão aqui em cima. Mas eu não tenho o meu dy e nem o meu dx. Só que é fácil de achar, né? Se eu tenho o x e o dy, eu apenas derivo e vou achar o dx e dy. Se eu derivar essa primeira parte aqui, derivada de x dx em relação a t, vai ser igual a essa derivada aqui, que vai ser menos 3 seno de t. Só que eu não quero dx dt, eu quero dx, então eu posso simplesmente pegar esse dt e jogar aqui do outro lado. Já achei o meu dx. O dy eu acho da mesma maneira. Derivada de dy em relação a t vai ser a derivada disso aqui, que vai ser 2 cosseno de t. Só que como eu não quero dy em relação a t, só quero dy, então eu pego esse dt e coloco do outro lado. Beleza? Então agora eu já tenho x, y, dx e dy, e eu posso colocar tudo naquela função ali. Eu vou ter a integral de caminho, onde o t vai variar de 2π até 0, ele mesmo deu na questão, 2π a 0. Vou ter menos 1 meio de y, menos 1 meio de y, qual é o meu y? 2 seno de t. Vezes dx, qual é o meu dx? Menos 3 seno de t. Isso aqui dt.
agora na segunda parte, mais 1 meio de x, mais 1 meio de x. Qual é o meu x? 3 cosseno de t, que multiplica dy. O dy é 2 cosseno de t. dt. Agora a gente pode fazer algumas simplificações, né? Esse 2 corta com esse 2. Aqui esse 2 corta com esse 2. Eu vou ter esse menos com esse menos. Menos com menos vai dar mais, né? Então eu posso simplesmente cancelar eles dois. E notem que eu vou ter seno de t também. Isso aqui vai me dar seno ao quadrado de t. Eu vou continuar aqui em cima, né? Por falta de espaço. Como eu tenho seno de t mais seno, vezes seno de t, eu vou ter seno ao quadrado, né? De t. Repetindo aqui. Seno ao quadrado de t. Mais, aqui da mesma forma, tem um cosseno vezes o cosseno, a cosseno ao quadrado de t. O 3 repete. Aí, aquela propriedade que todo mundo conhece, né? Quando eu tenho seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, dá 1. Eu vou ter 2π a 0. O 3 está em evidência, né? Então, cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. dt. Isso aqui vai dar 1. Então, eu vou ter apenas 3 dt. A integral de 3 dt vai ser 3t, né? O t vai variar de 2π até 0. Então, eu vou ter que a minha resposta da integral vai ser 3t, onde o t vai de 2π até 0. Isso aqui vai dar igual a 3 vezes 2π, que é igual a 6, menos 0, que é igual a 6π. Essa vai ser a área daquela elipse que a gente achou no começo da questão. A única dificuldade que essa questão mostra é que a gente vai ter que dar os valores de Q e P. Geralmente nas questões eles já dão esses valores, não pedem para você dar um valor aleatório. Eles vão dar na própria questão. Aí você escolhe se você quer usar esse método ou o método da integral de caminho. É para dar o mesmo resultado, né? Já que elas são iguais. E para finalizar, a última questão de teorema de Green, ele vai pedir para a gente calcular a integral de linha. Ele vai nos dar o caminho, né? A circunferência, e no sentido anti-horário. Eu acabei esquecendo de falar nessa questão, mas como a elipse que ele deu vai de 0 até 2π, então ele vai no sentido positivo, né? Ele vai aumentando. O sentido positivo do círculo trigonométrico é o sentido anti-horário, né? Porque aqui vai ser o meu ângulo zero, aqui vai ser 90, 180, 270 e volta para 360. Então, para ser positivo, ele vai seguir no sentido anti-horário. Então, essa questão estava certa para o teorema de Green. Bom, para a terceira questão aqui, ele vai pedir para a gente calcular a integral de linha, né? Onde C é uma circunferência. Aí ele nos dá aqui o valor ele vai nos dar aqui o valor da circunferência, que vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. No sentido anti-horário, então tá ok. E vai nos dar a função f de x. F de x, na verdade. Que vai ser 5x mais cosseno de x ao quadrado. Isso aqui no eixo I. Mais 12x mais arco tangente de y, tudo isso no eixo J. Como ele pede a integral de caminho,
a gente não necessariamente vai precisar fazer aquela integral. A gente pode fazer pela integral de superfície, já que é o mesmo resultado, né? Aqui, inclusive, eu fiz pela integral de superfície. O primeiro passo é você achar qual vai ser o seu P e qual vai ser o seu Q. Aqui eu aconselho a achar a forma que simplifique mais a sua função, né? Se a gente for usar pelaquela integral dupla dq em relação a x menos dp em relação a y, tudo isso aqui derivado de a, eu tenho que achar, colocar, né, o p e o q da forma que eu consiga fazer com que esse valor seja o mais simples possível. Então, assim, não seria bom eu colocar o p sendo isso aqui. Por quê? Porque eu teria a derivada disso aqui. Aí seria a derivada de um epsilon a cosseno de y. Já complicaria. Então eu posso dizer que esse aqui vai ser o meu Q. Porque eu vou derivar ele em relação a x, então isso aqui vai sumir. Eu poderia fazer com o P também, só que ia dificultar, né? Ia ser uma dificuldade desnecessária. Isso aqui sendo o meu Q, isso aqui, esse outro vai ser o meu P. Né? Então, de acordo com a fórmula, eu vou precisar derivar o P em relação a y e o Q em relação a x. Isso aqui em relação a y, na verdade, esse é 5y, não é x. Isso aqui é 5y. Agora tá certo. O P em relação a y, isso aqui vai sumir. O que não aconteceria se eu tivesse colocado isso aqui como sendo o Q, né? Ia ficar derivado de cosseno de x ao quadrado. Mas como não é o caso, eu botei só 5. E a derivada de Q em relação a x. Esse termo aqui todo vai sumir e eu vou ficar apenas com 12. Substituindo o dp dy e dq dx nessa integral, eu vou ter dq dx é 5 menos 12 dA. Isso aqui vai ser integral dupla de 7 menos 7 dA. Né? Próximo passo. Eu vou ter que achar a área que a circunferência vai percorrer. Aí ele já nos deu que a circunferência é representada por essa função aqui. Só que vocês têm que pensar desse jeito. Eu tenho aqui o círculo trigonométrico. Eu vou ter aqui o eixo x e o eixo y, certo? Eu quero saber qual vai ser a área que ele vai percorrer. Para isso, eu preciso de um valor aqui que seria o meu raio, né? Já que é uma circunferência, ele vai percorrer um determinado caminho e vai ter um determinado raio. Só que como eu acho esse raio? Olhando aqui, você vai poder ver que ele vai ter um determinado cosseno e um determinado seno. Em outras palavras, ele vai ter um valor aqui em x e em y. Isso aqui nos parece com o que exatamente? Parece com o teorema de Pitágoras, né? Onde eu sei que a hipotenusa vai ser a raiz quadrada do cateto ao quadrado e outro cateto ao quadrado. Então eu vou ter que o meu R vai ser a raiz quadrada de um dos catetos vai ser x ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Agora, você pode ver que tem algo bem semelhante entre essa fórmula e essa daqui. Isso fica bem claro se a gente elevar os dois ao quadrado. Se eu elevar o r ao quadrado, se eu elevar esse r ao quadrado e essa raiz ao quadrado, a raiz vai sumir, né?
eu vou ter que o r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso é exatamente igual ao que ele nos deu na questão. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. Se isso é igual, então eu posso dizer que o meu 9 vai ser igual ao meu r ao quadrado. Se o meu r ao quadrado é 9, então eu posso dizer que o meu r é igual a raiz quadrada de 9, que é 3. Pronto, achei o meu r. E como é uma circunferência, eu tendo o raio, eu já posso achar a área que ele percorre. Eu posso responder isso aqui de duas formas. Eu vou responder aqui das duas. Eu posso simplesmente fazer a integral de menos 7 dA, que vai dar menos 7 vezes A, onde a minha área vai ser πr ao quadrado, onde o meu R vai ser 3, né? Então eu vou ter 7 vezes 3 ao quadrado é 9, vai dar 63π. Ou eu também posso fazer do outro jeito, eu posso fazer do jeito mais matemático, digamos assim, né? Eu vou poder fazer 7, a derivada da área. Eu sei que a área, vou fazer aqui, a minha área vai ser πr ao quadrado. A derivada da área, isso aqui vai para frente, né? Vai ter 2πr dr. Eu posso tanto fazer direto, como eu fiz aqui, como eu também posso substituir o dA por isso aqui e fazer a integral. Eu vou ter 2πr dr. Isso aqui vai nos dar 14π, que é constante, posso tirar da integral, r dr. Esse r dr aqui vai virar r ao quadrado sobre 2, que vai de 3 até 0. Se eu colocar isso aqui na calculadora, posso cancelar aqui 7. Notem que vai ficar basicamente igual a em cima. Eu vou ter 7πr ao quadrado, 7πr ao quadrado, que vai dar também 63π. Então assim, você pode fazer tanto dessa forma como dessa forma. Ambas vão dar o mesmo resultado. Agora eu vou fazer questões sobre o teorema de Stokes, que é basicamente uma generalização do teorema de Green. O teorema de Stokes também vai representar uma superfície e uma integral de caminho, né? Uma delimitação. É a mesma, praticamente o mesmo caso do teorema de Green, só que aqui ele vai também envolver as três dimensões. O teorema de Green era no eixo x e y, no eixo y, z, era apenas duas dimensões. Aqui nesse caso vai ter as três dimensões, né? As duas integrais que eu posso usar seriam a rotação do vetor f ds, ou o rotacional, né, na verdade, ou a integral da caminho e f dr. Eu posso usar qualquer uma das duas e assim, igual como o teorema de Green, eu posso tanto transformar essa de superfície na de caminho, como vice-versa, o que facilitar mais o meu trabalho. Nessa questão que eu respondi, eu usei a integral de caminho. A questão ela vai nos pedir: use o teorema de Stokes para calcular, aí ele nos dá essa equação aqui, onde o f de x y e z vão ser dados por menos y, x e z ao quadrado.
Ele também nos diz que a superfície é a parte da paraboloide, que a função da paraboloide é z igual a 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, que está no plano xy, onde, ou seja, z maior que zero, orientada para cima. Para que a gente consiga fazer alguma coisa nessa questão, a gente vai ter que visualizar qual é o problema, o que é que está acontecendo aqui. Ele nos diz que é uma paraboloide. O que é isso? Paraboloide é como se fosse, você pode imaginar como sendo uma parábola, só que em 3D, né, digamos assim. Imagine que você tenha o eixo x, y e z. Eu vou dizer que esse é meu z, né, porque ele diz que está no plano xy, ou seja, z maior que zero. Aqui vai ser o meu eixo x e aqui vai ser meu eixo y. A paraboloide pode ser tanto voltada para cima quanto para baixo. Aí a gente vai ter que determinar se ela é para cima ou para baixo. Como é que a gente faz isso? Digamos que ela seja assim. A gente tem que ver se isso vai de acordo com a equação dela. Se ela sendo assim, o que é que eu tenho? Que o z máximo, onde ela pode chegar, vai ser quando o meu x e o meu y forem máximos, né? Só que, vejam que não condiz com o que está dizendo aqui. Aqui está dizendo que quando o meu x e o meu y for máximo, isso aqui, esse menos x e menos y, eu posso dizer que é mais, ou melhor, menos, né? Tudo em parênteses, isso aqui, certo? A mesma coisa. Só coloquei em evidência. Para que o meu z seja máximo, isso aqui tem que ser mínimo, concorda? Porque está subtraindo. Quanto menor for isso aqui, maior será o meu z. Só que aqui está totalmente o contrário. Eu estou fazendo o meu x e y sendo máximos e o meu z sendo máximo. Não está de acordo com o que a própria equação que ele nos deu. Né? Na equação, ele está nos dizendo que para o z ser máximo, o x e o y tem que ser mínimo. Ou seja, a nossa paraboloide não vai estar desse jeito. Ela vai estar no sentido contrário. Ela vai começar assim e vai chegar aqui. Notem que agora sim está certo, porque quando o x e y forem mínimos, o meu z vai ser máximo. Quando o meu z for máximo, é porque o meu x e y são mínimos. Quando o z for máximo, aqui vai ser como se x e y fossem zero, né? Então agora sim está de acordo com a equação que ele nos deu. A gente tem que observar isso porque a gente vai ter que usar essa informação mais para frente, né? O primeiro passo aqui é a gente identificar a fronteira que seria o caminho, né? Esse caminho aqui, para que a gente possa integrar, né? Já que a gente vai usar essa integral de caminho, a gente vai ter que achar o caminho. Como é que a gente acha? Para achar o caminho, tem na fórmula da paraboloide, o que é que a gente sabe aqui? Que o meu z vai estar em zero. Se o meu z for zero, eu vou ter que zero vai ser igual a 4 menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu posso colocar isso aqui para o outro lado, né? Eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. E lembre que eu falei isso no exercício passado, que o meu r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, r ao quadrado é igual a 4. Logo, o meu r é igual a 2. Isso significa que a minha paraboloide aqui tem um r, tem um raio igual a 2. Certo? O próximo passo. A gente vai ter que parametrizar o C. Pronto, agora o próximo passo vai ser parametrizar o meu caminho C, que eu acabei de achar o raio.
Eu sei que o raio vai ser 2, como eu até escrevi aqui, né, para liberar espaço. Eu sei que o meu raio é 2 e como a minha paraboloide vai fazer uma volta completa, ela vai variar o t dela de 2π até 0, só para dizer que é uma volta completa. Então eu vou ter que o meu R de t parametrizado, eu vou ter o raio cosseno de t no eixo y, mais também um raio seno de t j, mais o z. Só que o meu z é 0, então eu posso, né? Eu sei que o z é 0 porque o caminho aqui vai ter o z 0. O meu r, que é o raio, eu já sei que é 2, então posso tirar aqui, colocar 2 aqui e 2 aqui, e vou ter o meu percurso já parametrizado. Só que a função, ela pede a derivada de r, né? Então, se eu fazer a derivada de r em relação a t, eu vou ter menos 2 seno de t em relação a, no eixo y, na verdade, mais 2 cosseno de t no eixo j. Como ele quer só o dr, eu vou pegar esse dt e jogar para o outro lado. Então eu vou ter que tudo isso aqui vai ter o dt. Pronto, agora eu já tenho a função f, a função dr. Só que notem que o meu f não está parametrizado ainda. Eu vou precisar parametrizar. Eu vou dizer, né, que aqui vai ser o meu x e aqui vai ser o meu y. O meu z vai ser 0, né? Então aqui vai ser o meu z. Só que como é 0 eu não preciso colocar. Parametrizando aqui o f em relação a r de t, eu vou ter o meu, no eixo y, eu vou ter menos y, que é menos 2 seno de t. Eu vou ter o x, que é 2 cosseno de t. E o 0 não precisa colocar. Pronto, agora eu tenho o dr, o f em relação a rt parametrizado, os dois, né? Então eu posso colocar todos na integral. Integral de 2π a 0. Eu vou ter o f, que é menos 2 seno de t, mais 2 cosseno de t, que multiplica o r, que é menos 2 seno de t mais 2 cosseno de t também, mais 2 cosseno de t, tudo isso em relação a dt. Lembrando que eu só posso multiplicar tudo que tiver no eixo y com o eixo y e eixo j com o eixo j. Não posso misturar. Aqui eu vou ter menos 2 seno com menos 2 seno. Vou ter 4 seno ao quadrado. Aqui eu vou ter 2 cosseno vezes 2 cosseno, mais 4 cosseno ao quadrado de t. O 4 em evidência eu posso botar para fora da integral. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1 vezes dt. Isso aqui vai dar igual a 4t variando de 2π até 0. Quando t for igual a 2π, eu vou ter 8π. Quando t for 0, eu vou ter 0. Isso vai nos dar aqui a área daquela superfície vai ser 2, na verdade 8π, né? Bom, e por hoje eu vou finalizar, né, com essa equação de Stokes. Na próxima aula eu faço outras questões de Stokes, né, porque tem as questões muito grandes. E espero que tenham entendido e
Até o próximo vídeo.